Evangelho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, juntamente com o 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, hoje nos entrega duas memórias muito significativas e que, entre si, se associam diretamente. Como assim, Padre Fábio? A memória de São Cirilo de Alexandria, que viveu no início do 400, final do 300, início do 400, e a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que foi entregue pelo Papa Pio IX para a devoção dos fiéis. Ela foi confiada à família redentorista, por isso se torna a Virgem Maria dos Redentoristas, a Virgem Maria de Santo Afonso, a fim de que todo mundo pudesse conhecê-la como mãe do Perpétuo Socorro. Mas isso já foi no 1800, então existe uma diferença muito grande. Até a própria obra iconográfica é do período do 1400. Então tem uma distância grande de tempo que separa cada um desses acontecimentos, cada um desses personagens e a gente, mas um fio único que nos conecta. E esse fio único se chama Jesus e o mistério da Santa Encarnação, na qual a Beatíssima Virgem Maria, pelo seu sim, nos leva a participar. São Cirilo de Alexandria foi um dos grandes defensores da fé, no período em que a nossa fé foi mais perseguida. O Concílio de Éfeso, um dos primeiros concílios da história da Igreja, foi o concílio onde se defendeu e da onde partiu o primeiro título de Nossa Senhora. Se defendeu ali arduamente Maria como Mãe de Deus, porque todo o concílio se baseava praticamente na defesa de que Jesus era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E não poderia ser declarada essa verdade defendida sem que se proclamasse com toda força e vigor a Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Santo Atanásio teve uma participação decisiva para essa defesa, foi o grande defensor da nossa fé. São Cirilo de Alexandria, que no Egito precisou enfrentar a grande heresia promovida por Nestório, que levou ao abandono da compreensão de Cristo como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele que combateu arduamente para que o Egito não perdesse a raiz da fé apostólica, foi também um grande defensor do título da Santa Mãe de Deus, um grande defensor da maternidade divina da Virgem Maria, um grande amigo de Nossa Senhora, e é a partir dos seus trabalhos e a partir da sua grande defesa ao mistério da encarnação e à maternidade santíssima da Beatíssima Virgem Maria, que se iniciam os grandes hinos, o período da composição dos grandes hinos a Nossa Senhora, os grandes cantos, os grandes poemas que vão marcar a cultura daquele período da Alexandria, que era a grande capital, o grande pulmão cultural da região do Egito,
E ali serão compostas as grandes obras a respeito de Nossa Senhora que vão percorrer os séculos depois, levando não apenas a devoção, mas a um conhecimento sempre maior e mais profundo da presença da Virgem Maria no seio da Igreja, da presença da nossa Mãe ao nosso lado. Bendito servo e bispo da Mãe do Senhor, que, amado e amparado por ela, defendeu a fé e nos trouxe a alegria de perseverarmos na comunhão com os apóstolos. Eis aquele que soube defender o tesouro e não permitiu que ele fosse lançado aos cães nem jogado aos porcos. Quem sabe o valor do tesouro o defende. Bendito seja Deus pelo testemunho de São Cirilo de Alexandria, que soube defender esse tesouro que recebeu de Deus, de maneira que não se perdeu nada daquilo que o Senhor lhe entregou, e entregou por amor a cada um de nós. Na sequência temos hoje também o dia em que celebramos a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aqui entra essa particularidade da história do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que começa com uma imagem iconográfica que existia na ilha de Creta e era considerada uma imagem miraculosa, porque muitas pessoas iam rezar diante dessa imagem de Nossa Senhora, que foi composta para ser um testemunho do amparo da Mãe de Deus na nossa vida durante os períodos de provação. E um comerciante com escrúpulos sobre o seu ganho financeiro aproveitou-se de uma circunstância para usurpar, para roubar essa imagem e levá-la consigo. Conta a história que em uma grande tormenta no mar, enquanto se navegava e no meio da carga da embarcação estava a imagem, os marinheiros, que eram muito fiéis e credentes, intercederam, pedindo que Nossa Senhora os preservasse do perigo. E a embarcação conseguiu se salvar e chegar até o porto da Itália. Finalmente, o comerciante seguiu o caminho, levando sua carga preciosa até Roma. E bom, ali em Roma, posteriormente adoeceu e, arrependido por ter feito o saque daquela imagem, pede a um companheiro que pudesse entregá-la a uma igreja, restituí-la e dessa forma ela pudesse voltar a ser venerada pelo povo de Deus. E arrependido pelo que fez, morre. Mas o problema foi que o seu colega que lhe prometeu cumprir esse voto de reparação pelo que havia feito, também adoece e morre sem conseguir cumprir o voto. A imagem termina numa casa de família guardada ali com outros objetos e Nossa Senhora, tempos depois, aparece a filha da senhora que guardava essa imagem e fala a essa pequenina menina que era para avisar a sua mãe de entregar na igreja de São Mateus aquela imagem, para que as pessoas pudessem venerar seu filho e receber as bênçãos que ela havia recebido dele para distribuir em nosso socorro. Olha que coisa linda! E aquela senhora então se apresenta e cumpre o que a Virgem Maria disse. Dessa forma, a imagem é entregue à igreja de São Mateus, onde fica exposta por 300 anos, quando depois, por um ato criminoso, durante uma invasão, a igreja vem saqueada e destruída. Os padres augustinianos que cuidavam da igreja conseguem salvar o ícone sagrado, mas ele permanece ainda por um bom tempo, guardado depois num depósito com as demais coisas que se salvaram da igreja. Parece que por 30 anos. E nesse espaço de tempo acontece então a reorganização depois e a retomada do quadro,
por parte de um sacerdote que conhecia a história desse quadro e pouco a pouco ele vai e termina sendo apresentado outra vez ao conhecimento. Essa é a parte da história que eu não consegui acompanhar bem os detalhes, ao conhecimento do Papa. E o Santo Padre, já falamos então de Pio IX, tomando a imagem, entrega aos redentoristas essa imagem, esse sacerdote era um redentorista, e confia a eles o dever de promover a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por isso nós vamos ver associada à família redentorista a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela fosse conhecida e amada como aquela que vem em socorro de seus filhos. E, de fato, assim é a Virgem Maria ao longo da nossa vida. Hoje nós ouvimos no Evangelho as palavras de Jesus que nos diz: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Bom, a imagem é forte, mas uma coisa aqui é bem evidente na imagem, né? Lançar as pérolas aos porcos ou dar aos cães significa, antes de mais nada, desprezar o valor daquilo que se tem ou ver em pouca estima o que se tem. Então aqui é importantíssimo nós recordarmos, como temos falado nesses últimos dias, como o Senhor cuida de nós a fim de que a fé e tudo aquilo que pertence à fé sejam tesouros inestimáveis em nossa vida. Às vezes a gente olha a oração e o momento de fé, um momento de espiritualidade, um momento com Deus, como um momento no nosso dia ou mais uma atividade a ser acrescentada. Temos a dificuldade de fazer o nosso dia ter como os pontos, né, os pilares, essas ocasiões. Quem pode defender o valor do seu momento de oração? Quem pode defender o valor daquele tempo de recolhimento seu? O teu superior, que tem que te dar menos trabalho para você ter mais tempo? As mídias sociais, que devem oferecer menos entretenimento para você se interessar menos? O mundo, que deve criar menos atraso para você conseguir ter mais disponibilidade? As pessoas, que devem ser menos chatas para não desgastarem tanto a sua paciência? Não. Quem defende aquele momento somos cada um de nós, que somos chamados a defendê-lo pelo valor que ele tem, como falamos esses dias. Eu, reconhecendo o valor daquilo que tenho nas mãos, eu defendo. Geralmente, quando falo para os sacerdotes, digo para que não se perca nada da nossa vida de oração e da nossa intimidade com o Senhor, que é a condição fundamental para conseguirmos cuidar do povo de Deus, é preciso que balizemos o nosso dia sobre esses pilares. Então, o meu dia está balizado sobre esses pilares, como sacerdote deve estar assim. O momento em que me recolho para rezar a liturgia das horas e as atividades que eu vou fazer antes disso e depois disso. O momento em que me recolho para preparar a Santa Missa e as atividades que eu vou fazer antes disso e depois disso. O momento em que eu celebro a Santa Missa, que esse é o momento principal, é a hora mais importante do meu dia. O que eu vou fazer antes disso e o que eu vou fazer depois disso. É assim que se divide. Então, se de manhã cedo para me recolher para a liturgia das horas, tenho essa possibilidade, então acordo e já sei que até aquele horário ali eu descanso, daquele horário em diante eu me preparo e me recolho para rezar as laudes, rezar o ofício, fazer a oração do Santo Terço, normalmente faço assim pela manhã, né? Depois que terminei todos os cuidados iniciais da igreja, agora me recolho para poder fazer ou preparar a meditação daquela santa celebração, me recolher com a palavra de Deus e fazer o tempo de Lexio Divina e de meditação. Depois disso, me preparo para a Santa Missa, pronto. A partir daí, depois, a cada horário do dia, com os seus momentos certos, tem aquela parada. Então, 3 horas da tarde, tem a parada para Divina Misericórdia. Então, são 2 opções. O que eu tenho para fazer, ou eu faço antes das 3, ou eu faço depois das 3, ou se é um a fazer com alguém, eu convido para rezar junto.
a Divina Misericórdia. Não tem problema, a gente tem que marcar um encontro às 3 horas da tarde. Ok, então a gente vai começar o nosso encontro às 3 horas da tarde dizendo a coroa da Divina Misericórdia. Simples assim. Então, é uma reunião importantíssima, ela tem que acontecer às 3 horas da tarde. Vai acontecer às 3 horas da tarde, então nós vamos dizer, juntos a coroa da Divina Misericórdia. Não, a gente não tem condições de fazer porque é um grupo muito grande, é um a fazer diferente, etc. Então, há um compromisso que eu tenho que me apresentar na prefeitura e tudo mais, às 3 horas da tarde. Então, tudo bem, ali a gente tenta dizer a coroa 10 minutos antes, porque depois que estiver ali na agitação é mais difícil. Se der, eu digo uma segunda, mas tento dizer, salvaguardar agora num horário melhor, aquela condição de dizer a oração com um pouco mais de recolhimento. Depois, durante lá, se me fizerem esperar um longo tempo, me recolho uma outra vez em oração ali com a coroa da Divina Misericórdia. Maravilha. Mas se é uma reunião de pastoral, que por acaso pega às 3 horas da tarde, vamos propor o povo de Deus, vamos começar hoje, a nossa oração inicial vai ser a coroa da Divina Misericórdia. Todos peguem um texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, avisa previamente, as pessoas se preparam, leem um pouco, traga-os para dentro da oração. Não deixe a oração fora. Aquele momento ali, ele vai salvaguardado em primeiro lugar, porque é o momento do teu encontro com o Senhor. Não espere que o mundo, com seus afazeres, atribuam um valor justo. E aqui entra a imagem dos cães e dos porcos. Eles não sabem atribuir o valor daquilo que está sendo lançado para eles. Mas você sabe o valor do que tem em mãos, então não lance sobre uma realidade para que se perca aquilo que é um tesouro, e você sabe o tesouro que é. O guarde para si. Depois o Senhor diz na continuação do texto, tudo quanto queres que os outros vos façam, fazei também a eles. Esse é um chamado por excelência à iniciativa da caridade, do amor. Às vezes a gente lê esse texto de uma maneira equívoca, achando que é uma lógica de barganha. Então eu ofereço para poder receber. Eu não te desiludo e não te faço mal, não te incomodo e você tem que fazer o mesmo, porque eu não quero ser incomodado. Não é essa a medida do Evangelho. A medida do Evangelho é aquilo que você espera do teu irmão, sob o mandato que ele recebeu, né, de te amar em nome do Senhor, ame-o em nome do Senhor. O ponto central é o mandato. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O seu irmão recebeu o mandato do Senhor como batizado, de te amar como o Senhor te ama. Então isso é o que você espera do teu irmão, e é isso que você está disposto a oferecer por ele. E aí, se na oferta do teu irmão não chega aquilo que deveria chegar, porque o teu irmão se afastou do mandato, não é para você se afastar também, mas é para você amá-lo como o Senhor te ama. Ou seja, quando você se perdeu, o teu Senhor foi atrás de ti e não te abandonou. O Senhor entregou sua vida por você. Amar o teu irmão como o Senhor te ama significa dizer que se naquele momento o teu irmão voltou atrás no compromisso, voltou atrás nesse mandamento e não te ama e não está próximo de você, então é hora de amá-lo como o bom pastor nos amou. Perceberam? Não existe uma crise sobre o significado, mas é ir como o Senhor. Então eu espero ser amado porque o meu irmão abraçou o mandamento de amar-me como o Senhor o tem amado. E eu abracei o mandamento de amá-lo como o Senhor me tem amado. Se eu percebo que o meu irmão oferece por mim a grandeza do amor de Deus, na sua caridade, no seu zelo fraterno por mim, o meu coração se enche de alegria e eu ofereço o meu amor e o meu zelo fraterno por ele, na medida em que o Senhor me ama. Se o meu irmão rompe o mandamento e deixa de me amar, não significa que eu tenho que romper o meu mandamento ou que está dando alguma coisa errada. É hora de eu colocar em prática aquela outra página, a página do bom pastor. Está entendendo?
Porque em muitos momentos da sua vida, você também virou as costas e se afastou do teu Senhor. E você agora é chamado a amar o teu irmão como o Senhor te amou. O Senhor te amou sendo o bom pastor por você, indo ao teu encontro, oferecendo a sua vida em sacrifício pela sua conversão. Então eis agora o momento de continuar amando o teu irmão, na mesma medida que o Senhor te amou. É hora de colocar em prática, de maneira especial, a página do bom pastor, que entrega a sua vida pela salvação de suas ovelhas, que entrega a sua vida por amor, em reparação pelos pecados do próximo. Então, é de grande importância termos bem claro isso, e como é fundamental que a Santa Mãe de Deus esteja conosco e que a nossa devoção, amor, a nossa aliança com a Virgem Maria seja o tesouro da nossa vida. Passar pela porta estreita é passar pela porta da cruz. Passar pela porta estreita é escolher o caminho que o Senhor escolheu. Geralmente a gente tem um conceito de fácil e difícil, né? A porta larga é a porta mais fácil, a porta estreita é a porta mais difícil. Normalmente, a gente pensa que a vida evangélica ela é mais difícil. Como pode ela ser mais difícil com tanta ajuda celeste que a gente recebe? Só se o nosso coração for muito resistente a tudo isso. Porque os céus se dispuseram por nós para que possamos passar pela porta estreita. Mas é preciso deixar-se ajudar por Deus. E aqui a gente volta à nossa meditação de ontem. Deixa o Senhor conduzir tua história. Entrega a tua vida nas mãos dEle. Deixa-se ajudar por Ele. Permita que o teu Senhor coloque essa mãe do perpétuo socorro ao seu lado e declara para Ele: Senhor, eu quero viver o amor por Ti em todo o seu significado e em toda a sua extensão. Me conduza para que eu possa Te amar em todos os momentos e oferecer o Teu amor com toda a grandeza que Ele tem e com a qual Ele se revelou por mim, a fim de que os meus irmãos conheçam a grandeza e a profundidade do seu amor. Eu me confio ao perpétuo socorro de sua mãe e me faço, Senhor, pelas mãos de Maria, em suas mãos, um socorro de amor por cada um de meus irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cirilo de Alexandria e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.